Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço define hoje o lucro bilionário do FGTS, que deve ser distribuído ao trabalhador. O dinheiro vai ser liberado até o fim de agosto. O lucro do fundo em 2021 vai ser distribuído aos trabalhadores até 31 de agosto deste ano. O valor repassado é sempre referente ao ano anterior. Em 2021, o resultado positivo distribuído foi de mais de 8 bilhões de reais, 96% do total. A expectativa é que a quantia deste ano tenha impacto na alta da inflação, que acumula 11,73% nos últimos 12 meses, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo de maio. Por lei, o lucro não pode ser 100% distribuído e o índice da divisão deve ser definido pelo Conselho Curador do Fundo, que volta a se reunir em agosto para decidir o percentual a ser dividido. O dinheiro a ser liberado só vai poder ser sacado dentro das regras do fundo, como em caso de demissão sem justa causa, aposentadoria, compra da casa própria e doença grave. Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, durante a reunião também devem ser apresentados os resultados dos saques extraordinários do FGTS e a aquisição de cotas do Fundo Mútuo de Privatização da Eletrobras. E o sonho da casa própria tem ficado cada vez mais distante de muitos brasileiros. O valor do financiamento subiu 20% e em 2 anos a taxa básica de juros subiu de 2% para 13,25%. Antônio comprou um apartamento de 49 metros quadrados no centro de São Paulo. O negócio foi fechado quando o imóvel ainda estava na planta. Na época, ele conseguiu pagar a entrada, que são os 30% do valor total do contrato, e depois conseguiu um financiamento de um banco para pagar a casa própria. Segundo ele, já naquela época, com os juros mais baixos, já era difícil pagar as prestações. Mas se tivesse deixado para fechar o negócio agora, o sonho de ter um imóvel seria impossível. Hoje eu não conseguiria, porque, como eu te falei, quando ele saiu, a parcela já ficou muito apertada para mim, já pesou. Se eu soubesse que a parcela ia ser aquela, já não teria comprado. Hoje, mais alto ainda, o metro quadrado nessa região está mais caro, com a taxa mais alta, acho que eu não conseguiria comprar nesse mesmo local, esse mesmo apartamento de 49 metros quadrados. Agora, quem quiser financiar um imóvel vai ter que desembolsar uma taxa de 20% do financiamento. O custo efetivo total reúne todas as taxas que serão pagas pelo comprador, como juros, despesas administrativas do banco e tributos, determinando o valor da parcela. O CT sobe conforme o valor da Selic. A mudança elevou os custos totais de financiamento, que cobram agora 9,8% dos contratantes ao ano. Por exemplo, um imóvel de R$250 mil, esses 2,8 pontos percentuais a mais significam R$68 mil só de juros. Em outras simulações, um apartamento de 1 milhão, o comprador vai pagar R$300 mil a mais. Já um de 500 mil, essa conta fecha em R$137 mil. Diria que não é o momento, talvez, de fazer essa escolha se você puder esperar passar essa turbulência. A gente está vivendo um momento de economia em que a elevação da taxa de juros faz parte de uma estratégia para conter a inflação. Então, os juros estão altos no nosso país. Quando os juros estão altos, tudo fica mais caro. Se for possível usar esse momento de juros mais alto para fazer o dinheiro que você tem, que seria aquele valor para dar entrada no imóvel, render um pouco mais e daqui a 2 anos, de repente, reavaliar o momento de compra, provavelmente vai ser mais vantajoso. Para a especialista, antes de fechar qualquer contrato, o comprador deve analisar todas as despesas para não cair em nenhuma armadilha.
Quando você vai ao banco, você vai se deparar com uma série de custos além do valor do imóvel. Então, vão ter custos, provavelmente, com o corretor, vai ter custo de taxa de vistoria para aprovar o financiamento, você tem que ter uma renda comprovada que permita a autorização desse financiamento, junto das prestações do valor que você vai pagar para amortizar uma dívida, vai ter os juros, obviamente, né, que o banco vai cobrar, mas vão ter também seguros de invalidez permanente, seguros de danos ao imóveis. Então, quanto mais velha a pessoa for, maior serão os custos desses seguros, né? Porque maior é o risco dessa pessoa vir a faltar, acontecer alguma coisa, então o seguro tem que honrar aí com a quitação. Então, é bem importante enxergar que além dos custos do próprio imóvel, existem outros custos, inclusive quando nós entramos no imóvel, geralmente nós gostamos de fazer uma pequena reforma e junto com isso vem outros valores que talvez não estivessem programados. Já o Antônio, que pensou em trocar o apartamento por um maior, o negócio agora é tentar quitar a dívida do que comprou em 2016. Eu não conseguiria pagar isso. Acontece hoje a audiência de conciliação entre a Samarco, seus administradores judiciais, suas sócias Vale e BHP, credores, Ministério Público e demais interessados no processo de recuperação judicial da mineradora. Desde o início do processo de recuperação judicial, a Samarco e suas sócias travam embates com os fundos internacionais credores da empresa, que detém créditos de aproximadamente 24 bilhões de reais, de uma dívida total da ordem de 50 bilhões de reais. E quem diria, uma floresta de 290 milhões de anos foi encontrada no município de Ortigueira, no Paraná. Veja só. A floresta foi encontrada no final de 2018, quando foi aberta uma estrada na área para dar acesso a uma fábrica. Pesquisadores foram ao local para estudar as rochas expostas, mas, para surpresa deles, encontraram os fósseis. A posição ereta preservada ao longo do tempo é considerada uma ocorrência rara. Tami Motin, geóloga e doutora pela Universidade Federal do Paraná, liderou a pesquisa com colaboradores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Universidade da Califórnia. A preservação desta floresta foi possível porque as árvores foram rapidamente enterradas quando vivas e foram progressivamente cobertas por sedimentos até morrerem. O evento, que praticamente congelou a floresta do jeito que estava, foi uma grande enchente de um rio em cujas margens as árvores foram encontradas. Na América do Sul, florestas parecidas foram descobertas em apenas outros 2 lugares, na Patagônia Argentina e no Rio Grande do Sul. Em 4 meses de guerra, o drama dos refugiados ucranianos continua. Mais de 7 milhões e 700 mil já deixaram o país. Desse total, mais de 2 milhões são crianças. Na tentativa de ajudar os refugiados, o jornalista russo Dmitry Muratov, vencedor do Nobel da Paz, decidiu leiloar a medalha do prêmio. Acompanhe. O objetivo da venda era destinar o valor adquirido para um programa do Unicef que ajuda crianças ucranianas deslocadas pela guerra. Dmitry entregou a medalha de 196 gramas ao comprador anônimo, que ofereceu 103 milhões e meio de dólares pela peça. O valor é um recorde em leilões desta premiação. Até agora, a medalha que detinha um recorde era do Nobel de Medicina James Watson, que vendeu a peça por mais de 4 milhões e 700 mil dólares em 2014. De acordo com o Comitê do Nobel, a venda organizada em Nova York recebeu o apoio da organização para ser realizada. Ser rico é o sonho de muita gente, mas você tem ideia do quanto é necessário para ser considerada uma pessoa rica? O Instituto Francês Observatório de Desigualdade fez este cálculo e agora nós vamos mostrar o resultado para você. O objetivo do estudo é levantar a discussão sobre a qualidade de vida da população francesa e também debater as desigualdades sociais no país. E o resultado mostrou que, para ser considerada rica, uma pessoa precisa ganhar acima de 3.637 euros, o que equivale a R$ 19.900 por mês. Mas é importante ressaltar que esse cálculo é feito pelo padrão de vida de um solteiro. Já para um casal com 2 filhos menores de 14 anos de idade, o patamar muda um pouco.
E o valor a ser atingido é de R$ 7.713, ou R$ 41.900. Se você ainda não está nesse padrão, não fique triste. Ainda dá tempo de mudar essa história. O levantamento também mostrou que a maioria das pessoas consideradas ricas tem acima de 57 anos de idade. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações às 17 horas com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia e uma boa tarde para você.